Você é um idiota? Você já se perguntou se você é um idiota? Pois se você nunca fez essa pergunta, talvez você seja um e não saiba. Desde Aristóteles sabemos que o homem é um ser social e, portanto, é um homem que é movido pelo grupo ao qual ele pertence. Já dizia Sartre, a existência precede a essência, ou seja, primeiro o ser humano existe e depois ele passa a ser construído. E essa construção é pelo meio ao qual ele pertence, ou seja, pelo meio cultural. E hoje nós vivemos numa cultura que está em excesso de informação. O tempo todo, em qualquer lugar, a todo momento, existe uma grande quantidade de dissipação de informação na nossa cultura. E a nossa cultura ela passou a ser uma coisa que constrói-se e se desconstrói ao tempo todo. E esse excesso de informação faz com que os jovens não possam mais perceber o que é que eles estão absorvendo de informação. De tal modo que já não existe mais uma racionalização que dê alguma validação à informação e, portanto, a nossa cultura ela torna-se cada vez mais uma cultura repleta de informação idiota. As redes sociais passaram a ser um dos fatores mais importantes nessa construção cultural. De tal modo que a rede social ela acaba o tempo todo construindo e desconstruindo essa informação que vai transformar basicamente a cultura da qual nós vivemos hoje. E uma vez que as informações vão sendo disseminadas pela rede social, gradativamente vão sendo introduzidas no meio de toda essa informação um enorme conteúdo idiota, de tal modo que a idiotice vai se espalhando pela sociedade como um vírus, literalmente. Um vírus que vai se alastrando pela nossa cultura de tal modo que toda e qualquer pessoa que não possua uma certa imunidade intelectual, ela tem sim uma certa disposição a ser contaminada por esse vírus. E você? Você está contaminado? E não tenha pressa de responder, pois eu já falei no início do vídeo, talvez você seja um idiota e não sabe. Como aquela frase, quando você morre você não sabe que você está morto. Quem sofre são as pessoas ao seu redor. A mesma coisa é o idiota. Faça o teste. A próxima vez que você sair do banho, olhe no espelho e pergunte para aquele estranho que vai estar olhando para você, você é um idiota? Eu sei que vai parecer bizarro, mas é importantíssimo que você dê atenção para essa pessoa que você tanto despreza no decorrer da sua vida. Você mesmo. Sim, você mesmo. É importantíssimo que você saiba melhor quem você é. Sócrates imortalizou o lema "Conhece-te a ti mesmo", enfatizando a importância, a necessidade de que busquemos cada vez mais saber quem nós somos. Você já se perguntou por que você faz o que você faz? Por que você gosta do que você gosta? Por que você apoia o que você apoia? Ou por que você tanto critica o que você critica? É inegável que você foi construído e que essa construção do que você passou a ser foi por um processo cultural causada pelo meio ao qual você vive. E uma vez que nós vivemos num meio onde a idiotice está sendo dissipada por todos os lados, você pode estar construindo-se um idiota sem mesmo que você perceba que é um deles. Porque se a idiotice está sendo disseminada de tal forma pelas redes sociais e em outros meios de mídia, podemos assim pensar que está havendo um processo de naturalização da idiotice, de tal modo que se você for um idiota, você está agindo de acordo com o meio, portanto, com toda a naturalidade, você é um idiota para que assim você possa se sentir normal. E dessa forma, o que perceba é que os jovens estão cada vez mais com as mentes cheias. Esse excesso de informação faz com que eles cada vez mais estejam com as mentes cheias e ao mesmo tempo vazias. Cheias de informação que vem de todo lado e ao mesmo tempo vazia de espaços que permita dentro do seu intelecto, de alguma forma ou de outra, a florescer uma possibilidade intelectual de senso crítico que permita a eles filtrar e digerir todo esse excesso de informação que está dentro das suas cabeças. Mas afinal, o que é ser um idiota? Pois bem, eu não coloco aqui como idiota alguma dada cultura ou algum tipo de atitude específica de uma pessoa. Não estou aqui pressupondo uma padronização comportamental, pois se assim eu fizesse, eu estaria sendo idiota nesse caso. Mas a intenção, de fato, é esclarecer que a idiotice não está no que você faz, mas a idiotice está na sua incapacidade de ser crítico em relação ao que você faz. A idiotice precede a ação.
De tal modo que você não é idiota porque você faz ou não faz alguma coisa, mas você torna esse idiota a partir do momento em que você faz sem que você seja capaz de perceber o porquê ou o que o leva a fazer aquilo que você faz. Portanto, olhe-se, busque perceber quem você é, o que você faz, o porquê você faz o que você faz. Toda vez que você for analisar alguma coisa, toda vez que você for assistir alguma coisa, pergunte a si mesmo, isso que eu estou vendo me torna mais ou menos idiota? Se você não tiver a capacidade de fazer uma crítica às suas próprias ações, você vai estar vivendo como um zumbi, de tal modo que você paira pela humanidade apenas sendo como uma antena parabólica de informação que recepta e transmite tudo que chega até você, sem que você faça uso de um possível crivo da razão que lhe permita saber o que você pode armazenar como uma informação e conhecimento e o que você deve imediatamente, no mínimo, reciclar na sua consciência para que isso possa ser ou não utilizado. Os idiotas estão tomando conta do mundo. Em todo lugar, na política, na TV, na internet, cada vez mais está havendo uma proliferação aguda de idiotas por todo o mundo. Os idiotas estão se tornando os nossos líderes, os nossos ídolos, os nossos representantes, e isso faz com que cada vez mais esses idiotas ganhem publicidade e, assim sendo, eles acabam construindo cada vez mais idiotas. O problema é que, de fato, nós estamos construindo uma cultura idiota. Me parece que está na moda ser debilóide, rir do que não tem graça, cantar músicas que não fazem o menor sentido, dar ênfase ao que é tosco. O filósofo alemão Immanuel Kant imortalizou durante o Iluminismo o lema sapere aude, que numa tradução mais abrangente significa tenha a coragem de pensar por si mesmo. Ou seja, Kant presume que nós devemos ter a audácia de ser capaz de pensar por si só. Eu tenho que usar da minha racionalidade para ser capaz de criticar a própria ação. Eu tenho que ter a capacidade e a audácia de saber olhar para as minhas ações e ter a competência de julgá-las, de tal modo que eu consiga entender disso que eu estou fazendo, o que faz e o que não faz sentido, o que agrega ou não agrega à minha existência, e no mínimo ainda refletir sobre a importância ou a necessidade da minha existência. É necessário que se desenvolva essa criticidade para que você perceba que em meio a tanta idiotice que está sendo disseminada pelo mundo, você consegue possuir uma certa imunidade intelectual que lhe traga essa saúde mental, essa sanidade para que você não seja também um idiota. É importante que você desenvolva uma autonomia, que você seja capaz de pensar por si mesmo, entendendo que você é responsável pelas suas ações e que você é responsável pelos seus pensamentos. Ninguém pode, ninguém deve pensar por você. Ninguém pode, ninguém deve criar o seu pensamento. É importantíssimo que você ande com as próprias pernas e não se deixe levar por tutores que estão cada vez mais se espalhando por aí, e esses que não têm a menor pretensão de lhe levar a lugar nenhum, a não ser lhe tornar cada vez mais idiota, e assim quanto mais idiota você for, mais você vai valorizar as idiotices que ele publica. E dessa forma, você se torna cada vez mais idiota. Não seja um idiota, pense. E se você não gostou desse vídeo, talvez a primeira pergunta que eu fiz já esteja sendo respondida.